No dia 13 de novembro agora de 2024, o primeiro Moto G vai estar comemorando 11 anos desde o seu lançamento. No vídeo de hoje eu vou falar a respeito de toda a linha, desde o primeiro aparelho até os últimos lançados bem recentemente. Vamos então começar do começo. O primeiro Moto G chegou aqui inaugurando quase um novo tipo de dispositivo, já que os intermediários tradicionais, como a gente conhece hoje, não eram muito comuns. O modelo custava ali próximos a R$650. Trazia ali uma tela de 4.5 polegadas HD, processador Snapdragon 400, câmera traseira de 5 megapixels e ali uma bateria de 2070 mAh. Ele teve ali uma versão ainda 4G sendo lançada um pouco depois. Já em setembro de 2014, a gente viu então o sucessor, propriamente dito. Procurando não mudar ali muito a receita desse primeiro dispositivo, que tinha sido um tremendo sucesso, o modelo basicamente cresceu um pouquinho e melhorou um pouquinho as câmeras. Na época, inclusive, eu tive uma versão DTV, como eles chamavam, que era a versão ali toda colorida, com suporte à TV digital. Ele foi meu primeiro dispositivo Android, meio que me introduzindo para esse mundo. Assim como seu antecessor, no entanto, ele vinha ali apenas 3G mesmo, ganhando uma versão 4G alguns meses ali depois. O Moto G3 chegou ali em julho de 2015. Novamente, fórmula parecida, poucos updates. O processador foi levemente atualizado, agora o Snapdragon 410, além de também a gente ter ganhado câmeras um pouco melhores novamente e uma bateria um pouco maior. O modelo também ganhou certificação contra água IPX7, algo que basicamente foi único dessa geração. Daqui pra frente a gente vai ver que de vez em quando a Motorola tentava fazer isso, lançava um modelo ali trazendo novidades interessantes e especiais que não necessariamente seguiam pra frente. O modelo ainda chegou também a ganhar uma versão turbo com mais memória RAM e um processador muito mais potente, o Snapdragon 615, igual ao modelo bem mais caro Moto X Play. Mesmo com hardware mais potente, no entanto, tanto o seu irmão mais simples quanto o seu irmão mais caro, o Turbo, tiveram apenas uma atualização do Android, algo que infelizmente acabou se tornando padrão dali para frente. Nessa época, a Lenovo comprou a Motorola da Google também, por sinal. O primeiro grande lançamento depois dessa junção foi o Moto G4 em 2016. Buscando ali talvez alcançar mais fatias do mercado e deixando de fazer com que o Moto G seja um aparelho e mais transformando numa linha de intermediários, a gente viu 3 lançamentos nesse dia. O Moto G4 Play era basicamente um Moto G3 mais simplificado, com o mesmo processador, mas uma bateria um pouco melhor. Já o G4, o intermediário, ganhava processador e câmeras mais interessantes, além de também agora ter uma tela Full HD. Já o G4 Plus ganhava uma lente traseira bem melhor, com inclusive foco a laser, e também vimos ali a introdução do sensor de impressão digital na linha, ali na frente, ainda naquela época. Em 2017 a linha atualizou 2 vezes, algo que acabou se tornando mais padrão nos últimos anos. No começo do ano a gente teve ali os Moto G5, ambos traziam ali um design mais novo, além de também vermos ali novos processadores, o G5 com o Snapdragon 430 e o G5 Plus com o 625, processador bem capaz na época, o mesmo do Moto Z Play. Em agosto a gente viu novas atualizações. O G5S e o G5S Plus eram basicamente atualizações leves. No design a gente vê basicamente uma melhoria, agora todo em alumínio, não mais só na traseira, e o G5S Plus ganhava mais RAM. Além de também agora ter 2 câmeras traseiras com um sensor ali próprio pro modo retrato. Começando ali em 2018, a gente vê então a linha G6. Agora toda a linha voltava a ter um design ali plastificado novamente, mais colorido. No entanto, eles ganhavam telas maiores, com bordas menores e padrão mais esticado, agora 18:9. Todos também ganharam ali entradas USB-C, algo que não era comum em intermediários nessa época. O melhor modelo, o G6 Plus, ganhava a tela de 5.9 polegadas Full HD e o processador Snapdragon 630, trazendo também agora 4 GB de RAM. Em 2019, a gente volta a ter 2 linhas no ano.
Primeiramente a gente viu os G7, que agora eram em 4. O G7 Play era o mais simples de todos, seguido ali do G7 Power, focado na bateria, com 5.000 mAh, que era bem interessante para a época. Os modelos também ganharam bons upgrades de processador, 632 nos mais simples e o Snapdragon 636 no mais caro, no G7 Plus, que não era lá muito mais potente. Falando nele, o modelo ganhou ali uma bateria de 3.000 mAh, que não era lá muito impressionante para a época, porém ele vinha com um carregador de 27 watts, que carregava essa bateria bem rapidamente para compensar um pouquinho. Além disso, a gente via também boas câmeras, com a principal com estabilização ótica de imagem. No final do ano a gente ainda viu G8 Play e G8 Plus também sendo lançado, com o modelo mais simples agora tendo um processador MediaTek, inclusive mais potente que até mesmo o G7 Plus anteriormente, enquanto que o G8 Plus ganhava o Snapdragon 665. A linha G8 continuou com lançamentos ali já entrando em 2020. O G8 Powerlite agora meio que assumia a posição de ser o mais simples, com foco também em bateria, enquanto que G8 e G8 Power compartilhavam ali do mesmo processador do G8 Plus, por mais que algumas leves pioras em outros aspectos. Mostrando a falta de interesse de atualizações por parte da Lenovo, G8 e G8 Power, por terem sido lançados um pouco depois, saíram de fábrica com o Android um pouco mais novo e chegaram então a receber o Android 11. Ao contrário do G8 Plus, por exemplo, que contava exatamente com o mesmo processador que esses outros dispositivos, era até mais premium em alguns aspectos, porém apenas por ter sido lançado um pouquinho antes, não recebeu. Seguindo adiante, durante 2020, de forma levemente separado, Moto G 5G e Moto G 5G Plus eram os primeiros Moto G 5G, como o nome já dizia, com o modelo mais simples trazendo o Snapdragon 750G e 6 GB de RAM, enquanto que o modelo mais caro trazia o 765G e 8 GB de RAM. O Moto G 5G Plus também trazia agora a tela 90 Hz, primeiro dispositivo a ter essa tela com taxa de atualização mais alta na linha, uma coisa também muito bem-vinda. Completando a enxurrada de novos aparelhos de 2020, a gente vê ali os sucessores propriamente ditos dos G8. Os modelos mais simples agora vinham com o Snapdragon 662, com o Power inclusive tendo agora 6.000 mAh, enquanto que o G9 Plus tinha o Snapdragon 730G, mas que era assim infelizmente um pouco limitado pelos apenas 4 GB de RAM dessa versão. Em 2021, a nomenclatura mudou completamente. Agora o G10 e o G10 Power eram as opções mais simples, com o Snapdragon 460. O G20 pulava para o Unisoc T700, já com uma tela 90 Hz. O G30 pulava para o 662, enquanto que o G50 era o único modelo ali 5G desses mais simples, e tinha o MediaTek Dimensity 700. O G60S era o próximo, que contava sim com um processador um pouco mais potente, porém abria mão do 5G, enquanto que o G60, por mais que o nome fosse indicar que ele deveria ser pior, ele era até melhor, com mais bateria, um processador mais potente. Por fim, mas com certeza não menos importante, a gente ainda teve o Moto G100, meio que o dispositivo ali voltado para ser uma opção potente para quem queria jogar, mesmo que pudesse abrir mão um pouco de outras características. Claro que, como a gente já percebeu, processador não faz diferença nenhuma para a Motorola, e todos esses dispositivos do G30 ao G100 receberam apenas ali um Android 12. Seguindo ali a tendência de ter simplesmente a maior quantidade de dispositivos lançados do que qualquer outra empresa brasileira, no fim de 2021, comecinho de 2022, a gente viu os sucessores de alguns desses dispositivos. O G31 agora vinha com uma tela muito melhor Full HD AMOLED, o primeiro dos Moto G por sinal a contar com isso. No entanto, o MediaTek Helio G85 do aparelho não dava lá muito conta da situação, e em desempenho ele chegava a ser pior do que o seu antecessor, algo que também, infelizmente, desde então tem sido às vezes bem fácil de ser encontrado. O G41 era basicamente o G31 com uma câmera principal levemente melhorada, enquanto que o G71 era uma evolução dos G60 do ano anterior, também trazia tela AMOLED, além de o Snapdragon 695, sendo 5G, portanto. A gente também vê o lançamento do Moto G200, sucessor então, portanto, do G100, que trazia o processador ainda mais potente Snapdragon 88 Plus. Porém, sim, se você adivinhou que ele apenas recebeu o Android 12 por ter sido lançado também no Android 11, você está certo. Em 2022 a gente viu o lançamento da linha subsequente. O G22 agora era o novo mais simples, com o Helio G37, bem fraco por sinal, mais fraco do que o Unisoc do G20. O G32 agora
abriu mão da tela OLED para ter uma tela IPS 90 Hz. Ao menos sim, o Snapdragon 680 era melhor. O G42 era literalmente o G32 com a antiga tela AMOLED 60 Hz, enquanto que o G52 pegava essa tela do G42 e trazia os 90 Hz. Mas dava para perceber que a Motorola estava basicamente lançando 3 dispositivos que poderiam ser um só, com diferentes versões ou algo do gênero, porque eles todos compartilhavam de muitas semelhanças e o mesmo processador. Seguindo adiante, o G62 é o primeiro modelo da linha AT 5G nesse ano, com o Snapdragon 480 Plus. Porém, ele apenas trazia uma tela IPS LCD. O melhor modelo agora passou então a ser o G82, com o fim das linhas G100 e 200 da vida. Não tivemos mais lançamentos desses modelos super potentes. O G82 era basicamente o G71, com o Snapdragon 695, com leves alterações. No fim de 2022 e 2023, a gente viu alguns novos aparelhos. O G23 agora vinha com o Helio G85. O G53 ganhou 5G e o processador do G62, porém perdeu a tela ótima. Já o G73 seguia a tela IPS LCD fraca, mas ganhava um processador bem interessante da Dimensity 930. Por sinal, ele era até mais potente do que o 695 anteriormente usado. Entre 2023 e 2024, a gente teve a nova da linha 4, que originalmente parecia ter a ver com um ano de lançamento, mas atualmente parece que esse significado se perdeu, né? Os novos modelos mais simples agora eram o G04 e G04S, que só tinha uma câmera principal melhor, com o Unisoc T606. O G14 tinha o T616 da Unisoc também. O G24 era basicamente o G23, lançado com um Android mais novo, mas ele sim ganhava uma versão Power agora, com 6.000 mAh. O G34 agora trazia o 5G para versões mais simples e usava o mesmo Snapdragon 695 do G71 e do G82. E agora era vendido em duas versões diferentes, com 4 GB de RAM ou 8 GB de RAM, algo não muito comum em aparelhos ali da faixa dos R$1.000. O G54 agora trazia o Dimensity 7020 e compartilhava muito das especificações do G34, apenas esse processador levemente diferente, tela um pouco melhor e câmera com estabilização ótica de imagem. Por fim, o G84 trazia o mesmo Snapdragon 695, mas sim trazia uma tela POLED de ótima qualidade, melhor tela já implementada em algum Moto G, por sinal com agora sensor de pressão digital na tela. Por fim, a partir de julho foi iniciado o lançamento dos novos modelos da linha 5. O G35 recebeu um processador inferior, trazendo apenas ali uma tela um pouquinho melhor em quesito de brilho, nada de versão de 8 GB de RAM também, por sinal mais. O G55 veio com uma leve atualização, apenas no processador basicamente. O G75 voltou e agora traz o Snapdragon 6 Gen 3. Enquanto que a gente também tem o Snapdragon 6S Gen 3, um pouco pior até, no G85, que nada mais era do que um Snapdragon 695 renomeado, era basicamente o mesmo potência e tudo mais. Continuava com uma tela ótima POLED, mas agora ela era curva, inclusive, nesse dispositivo. Enfim, sinceramente, tem algumas coisas nos últimos anos que tem me frustrado bastante na Motorola. Para começar, a gente tem essas nomenclaturas que, por mais que talvez no passado dessem a entender um pouco mais a respeito do que você estava comprando, números maiores indicavam que eram melhores, hoje em dia a gente tem dispositivos novos sendo lançados que eram piores do que os anteriores, dispositivos mais premiums que têm processadores piores, enfim, virou uma confusão sem tamanho. Além disso, uma outra coisa que tem me irritado bastante com esses novos dispositivos é o RAM Boost, como a Motorola tem falado atualmente. Eu acho que beira propaganda enganosa de certa forma, porque eles vendem os dispositivos como se tivessem às vezes 8 GB de RAM, 16 GB de RAM, 24 GB de RAM, mas na verdade a memória RAM em si é bem menos que isso e ele apenas usa parte do armazenamento interno como memória RAM, só que ele é bem mais lento, portanto as duas coisas não se comportam da mesma forma e com certeza uma coisa não substitui a outra. Memória virtual, como é chamado mais comumente em outros dispositivos, é basicamente um negócio para você quebrar um galho, não como um fator que vá te fazer comprar ele. Ter memória virtual hoje em dia é tão comum, inclusive em quase tudo quanto é dispositivo, isso não é um diferencial. Por fim, também essas atualizações desses dispositivos intermediários, nesses
desses Moto G é deprimente quase. A gente vê que, por exemplo, a Samsung tá melhorando muito isso, mesmo nos dispositivos da linha A, que seria ali a linha concorrente. Você pode dizer, poxa, mas a atualização ajuda tanto assim, faz tanta diferença? Olha, sim, pode ser que receber um monte de atualizações no dispositivo pode até causar ali alguns bugs e tudo mais para aparecerem, que normalmente são resolvidos alguns meses depois, e pode sim fazer com que talvez o desempenho piore um pouquinho e tudo mais. Porém, a gente tem que sempre lembrar que em quesito de aplicativos, por exemplo, você às vezes fica de fora de algumas atualizações que necessitam de softwares mais recentes, mas primordialmente segurança é uma coisa importante. Mensalmente a Google lança atualizações novas, no qual ela traz ali formas de consertar falhas do sistema, brechas no sistema. Podem sim fazer com que pessoas possam entrar no seu dispositivo remotamente, roubar seus dados e tudo mais. Isso é uma coisa que basicamente é para isso que eu digo por que você deve atualizar. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de tapar aquele joinha, seriamente, que deu muito trabalho para fazer esse vídeo. E também considerem se inscrever no canal, se vocês gostam de conferir esse tipo de conteúdo. Mas eu vou ficando por aqui, vejo vocês na próxima.